Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui com vocês, eu sou o professor José Ferrari Neto e dessa vez trazendo uma grande novidade para você, especialmente que vai tentar uma vaguinha no concurso para bombeiros do estado de Pernambuco. Vocês sabem que esse concurso cobra redação, certo? Um teminha que costuma complicar a vida dos concursandos, certo? Mas, como nós temos enfatizado, estamos aqui para ajudar vocês a se desenvolver cada vez mais no domínio da língua portuguesa e na técnica de língua escrita, por que não? Então, nessa videoaula de hoje, eu vou trazer para vocês um esqueminha básico para você fazer uma boa redação nesse concurso, certo? Algo bem objetivo, bem dinâmico. Não vamos nos prender a muitas regras, vamos apenas fazer com que você tenha um modelo para seguir e se dar super bem na hora dessa prova, certo? Então, desde já, vamos lá aprender a fazer uma boa redação para esse concurso. Começando, pessoal, pelo tipo de texto que vai ser exigido por essa banca, ok? O texto será um texto dissertativo argumentativo. Que raio é isso? O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza em torno de uma tese. O que é uma tese, pessoal? Tese é uma ideia que nós temos acerca de alguma coisa. E o texto dissertativo argumentativo é um texto em que nós fazemos uma defesa dessa ideia, ou seja, a defesa do nosso ponto de vista, que vai estar relacionado com essa tese. Para isso, nós usamos argumentos para sustentar esse nosso ponto de vista. Essa é a característica fundamental do texto dissertativo argumentativo, ok? Então, vocês têm que se preocupar em formular um ponto de vista a ser debatido, apresentado, defendido ao longo de mais ou menos 20 e 30 linhas, que é o que a banca IAUPE cobra nos principais concursos que ela organiza. Esse texto tem que ser escrito em norma culta padrão, ou seja, na língua escrita formal. Não são tolerados termos coloquiais, marcas de oralidade, como se você estivesse fazendo um texto qualquer. Não, tem que ser um texto formal, ok? E o texto dissertativo argumentativo, ele se caracteriza por ser impessoal e objetivo, ou seja, ele tem que ir direto ao ponto, mostrando apenas, ok, os argumentos que são elencados para defender esse ponto de vista. Ok, pessoal? Então não façam textos lá como se estivessem escrevendo uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail para um conhecido, não. Tente fazer um texto formal, bem cuidado. Procurem formular um ponto de vista acerca do assunto que vai ser cobrado no tema da redação. E aí, procurem defender, expor e defender esse ponto de vista, ok? Para esse concurso dos bombeiros, uma coisa que pode ajudar vocês é conhecer como a sua prova, como o seu texto, a sua redação vai ser corrigido. Vamos apresentar na sequência os critérios de correção que vão ser usados para avaliar a sua prova. O domínio desses critérios faz com que a gente preste mais atenção em determinados aspectos ali do texto que vão ser diretamente examinados pela banca. Então, olho vivo no próximo slide, pessoal. Vou explicar em detalhes para vocês os critérios de correção. Basicamente, a banca IAUPE, ela vai utilizar dois critérios. Ela vai ter a articulação de coesão e coerência e o segundo sobre a norma padrão. Esse primeiro conjunto aqui, gente, diz respeito à organização textual, como o texto vai ser estruturado. Já o item 2 tem a ver com a questão gramatical. Vai ser avaliado aqui o seu domínio da língua portuguesa escrita no padrão culto, certo? No item 1, uma primeira coisa que vai ser cobrada é a estrutura do parágrafo e a do período. Ora, gente, o parágrafo tem que ser estruturado de forma a ter uma ideia central e uma ideia acessória nesse parágrafo, ok? Os períodos, ou seja, as sentenças que você escreve,
também têm de estar organizadas de maneira a ficarem claras, precisas e objetivas, certo? O texto tem que ter uma sequência lógica, ou seja, as ideias têm que ao final, produzir um todo coerente. Não adianta você afirmar uma coisa e negar outra logo em seguida. Não adianta você colocar duas informações que são contraditórias. Isso quebra a sequência lógica do texto, ok? Então, num texto dissertativo argumentativo, as ideias têm que ser organizadas logicamente. E essa organização vai da apresentação da tese, a apresentação dos argumentos e a conclusão final. Essas ideias também têm de estar encadeadas, ou seja, elas têm de estar coesas. Para isso, vamos usar os elementos de coesão textual, para que as ideias e as frases não fiquem soltas, deixando o texto desarticulado. As ideias têm de ser claras e expressivas, certo? Porque o texto também tem que ser elegante, ele tem que ter uma expressividade. E uma adequação do conteúdo do texto ao título, o título que vai ser um aspecto obrigatório. Você tem que fazer um título adequado ao conteúdo desenvolvido no seu texto, ok? Já no item 2, nós temos lá a parte gramatical. Atente para a concordância, a regência e a colocação, ou seja, olhem bem a relação do verbo com seu sujeito e dos nomes com seus adjuntos, que é o caso da concordância. Observe as preposições adequadas, que é o aspecto da regência, a colocação dos pronomes, ortografia, que é a escrita correta das palavras, a acentuação e a translineação e pontuação. Deu para entender mais ou menos esses critérios? Se não ficou muito claro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos detalhar agora esses critérios ao longo desse nosso vídeo, certo? Vamos entender então principalmente essa organização do texto e esses aspectos gramaticais, ok? Olha na telinha, pessoal. Para a questão da estrutura básica do texto, o melhor, gente, é a gente seguir um esqueminha que é até um certo ponto meio batido, mas ainda funciona, porque é assim que o texto tem de ser organizado. A estrutura básica da dissertação, ela vai apresentar a introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? A introdução, nós medimos algo em torno entre 4 e 6 linhas. Tem de ter obrigatoriamente entre 4 e 6, gente? Não. Mas é muito importante que você atente ao tamanho dos parágrafos. Numa redação, parágrafos de tamanho desigual tornam a redação deselegante, favorecendo a quebra da estruturação e da sequência lógica. Portanto, procurem fazer os parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho. E como é que eu determino o tamanho desse parágrafo? Ora, se o texto vai cobrar algo em torno de 20 ou 30 linhas, os meus parágrafos vão ter mais ou menos 1/5 do tamanho total, ou seja, algo entre 4 e 6 linhas. Então, a gente começa a escrever o parágrafo. Se ele tiver com 2 linhas, ele está curto. Se ele tiver com 9 linhas, ele está muito grande. Muito provavelmente, eu estou, no primeiro caso, deixando de colocar ideias nesse parágrafo, e no segundo caso, estou colocando ideias demais. Então, procurem ver se o parágrafo vai ter lá esse número de linhas. Se for um parágrafo de introdução, nesse parágrafo nós vamos ter de apresentar o tema, a tese que vamos defender nesse texto. Isso obrigatoriamente tem de estar na introdução. Os parágrafos de desenvolvimento, 3 no total, cada um deles com 1/5 e somando 3/5 do total de linhas, eu vou apresentar um argumento em cada parágrafo. Lembre-se que o parágrafo é uma unidade de sentido, ou seja, ele tem de ter apenas uma única ideia. Então, não convém misturar argumentos dentro do mesmo parágrafo. Procure colocar cada argumento que você escolher para a defesa do seu ponto de vista em um parágrafo distinto.
E na conclusão, que vai ter o mesmo tamanho da introdução, o que fazemos? Retomamos a tese, concluindo com base no que apresentamos na introdução, certo? Seguindo essa sequência, dificilmente o nosso texto fica desestruturado, sem encadeamento de ideias e sem sequência lógica. Falando assim da estrutura, pode parecer fácil, né? Mas na hora da prática as coisas se complicam. Não é bem assim, pessoal. Seguindo um planejamento básico, tendo a ideia dessa estrutura na cabeça, não é tão difícil assim abordar o tema quando ele for entregue para você lá na hora da prova. Um procedimento básico vai ajudá-los a montar um esquema mental do texto que vocês têm que fazer. Vamos ver qual é esse procedimento. Uma etapa inicial da construção do texto é, primeiro, ler atentamente os textos base da proposta. Muita gente tem preguiça de ler e vai direto para a realização do texto. Não é um bom procedimento esse. Aliás, é um procedimento bem ruim, pessoal. Leia os textos com atenção, porque as bancas gostam de, primeiro, saber que o aluno leu o texto. E como eles vão saber? Porque isso vai se refletir lá no seu texto, ok? Você vai usar ideias dos textos base no seu próprio texto. E isso vai denotar que você leu os textos. Obviamente que você não deve copiar, em hipótese alguma, os textos base no seu texto, porque isso é plágio, e aí você aumenta a chance de tirar um 0 na sua prova, o famoso zerão. Então, leia os textos com cuidado e forme as suas ideias acerca do tema, ok? Depois, analise o que está sendo pedido, observe o que a banca vai pedir. A banca pede que seja um texto dissertativo, argumentativo, em que você deve discutir, apresentar o seu ponto de vista, que você deva dar uma contribuição sua ao tema, que você apresente uma proposta de solução. A banca apresenta coisas que ela quer que o candidato faça e somente a leitura atenta da proposta vai fazer com que isso seja obedecido. Certo? E quanto mais você segue o que é pedido, maiores são as suas chances de ir bem, ok? E o último, preste atenção nos objetivos que a banca deseja para o texto ser produzido, ok? Dentre as exigências também, não vamos esquecer que o texto tem que ser escrito com caneta de tal cor, ok? Obedecendo ao espaço da folha, tudo isso também tem de ser seguido. Então, leia com cuidado, preste atenção nas exigências e preste atenção no que a banca quer para o texto. E isso vai fazer com que você já tenha a ideia mental do texto que você terá de produzir. Deu para entender essa preparação prévia? Após ler atentamente a proposta, determinar as exigências da banca e atentar para o que a banca está querendo no seu texto, é hora de preparar as ideias. Olho no slide. Essa preparação das ideias segue um roteirinho básico, pessoal. Primeira coisa é determinar o tema. O tema é a parte mais geral. Ou seja, um exemplo seria o papel do soldado bombeiro na sociedade. O tema é dado pela banca, ok? Mas é necessário que você perceba como ele está sendo exposto na proposta e forme a sua ideia sobre ele. Após a determinação do tema, delimite uma tese, ou seja, escolha, especifique algo dentro do tema que pode ser defendido com argumentos. Então, veja, aqui no caso houve uma delimitação do tema, o papel do soldado bombeiro na sociedade. Você poderia ter feito uma redação sobre como a sociedade vê a importância do corpo de bombeiros. Uma vez que a tese tenha sido determinada, fixe objetivos. Podem ser 1, 2 ou 3. Aqui no caso, nós vamos lá mostrar os julgamentos que a sociedade faz dos bombeiros. Depois escolha os seus argumentos. Já que você vai ter de defender uma tese, e a gente defende a tese usando argumentos, eu tenho que escolher argumentos que sustentem a ideia, que mostrem
como a sociedade vê a importância do Corpo de Bombeiros. E aqui eu tenho 3 argumentos possíveis. Os bombeiros representam os aspectos mais solidários da sociedade, a corporação dos bombeiros transmite confiança e respeito, e sem os bombeiros a sociedade se sentiria mais insegura. Cada um desses argumentos será desenvolvido em um parágrafo do seu texto, os parágrafos do desenvolvimento. A tese vai ser apresentada no parágrafo de introdução, ok? E assim você já tem lá o recheio para colocar naquela estrutura básica que nós vimos. O final de tudo é criar um título para esse texto, lembrando que o título sempre tem de estar ligado ao tema e à tese do texto. Vimos assim uma ideia de você estruturar o texto como um todo, ok, pessoal? Mas e o parágrafo? Como é que a gente pode trabalhar a estrutura do parágrafo? A estrutura do parágrafo é muito parecida com a estrutura do texto como um todo. Num parágrafo, eu tenho uma ideia central e tenho ideias acessórias a essa ideia. Essas ideias acessórias exemplificam, clarificam, comentam algo sobre essa ideia principal. Logo, a estrutura do meu parágrafo também tem uma introdução e um desenvolvimento. E a gente vai ver no próximo slide. Vejam aí que eu tenho uma estrutura básica do parágrafo semelhante à que eu tenho do texto como um todo. Eu começo apresentando a ideia principal do meu parágrafo, logo na primeira frase, que eu chamo de tópico frasal ou frase núcleo. Esse tópico frasal apresenta a ideia principal a ser desenvolvida no parágrafo. Uma dica importante para o tópico frasal é que ela seja um único período, com não mais que 3 orações. Ou, trocando em miúdos, uma frase curta e direta. Evitem frases muito longas começando o parágrafo, porque isso é sinal de que a sua ideia central do parágrafo não está clara, certo? E você aumenta também muito a chance de se perder na hora de desenvolver. Então, um único período, bem claro, contendo a sua ideia principal, deve abrir o parágrafo. Depois, nós vamos ter o desenvolvimento. O desenvolvimento são ideias acessórias ou complementares que clarificam, exemplificam, esclarecem o tópico frasal. E, por fim, eu tenho uma conclusão, um fechamento do parágrafo. Essa conclusão do parágrafo nem sempre precisa estar presente, mas é bom que você faça. Então, repare que o parágrafo tem uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, tanto como tem o texto, certo? Se você escolher os argumentos corretos lá na etapa da preparação das ideias, não vai ser difícil você preencher essa estrutura básica. Só não se esqueça que o parágrafo tem de ter de 4 a 6 linhas. Evitem parágrafos muito curtos ou parágrafos muito longos. Ainda está difícil? Vamos ver um exemplo aí. Olha no slide. Esse exemplo aqui nos mostra como um parágrafo pode estar organizado. Repare que aqui em vermelho eu apresentei o tópico frasal. O Corpo de Bombeiros simboliza tudo aquilo que a sociedade considera como sendo um modelo de solidariedade e altruísmo. É um período simples, certo? Simples no sentido de que não é muito extenso nem muito complexo, direto, claro e objetivo, como tem que ser o tópico frasal. Repare que o que está em azul e verde apenas exemplificam, clarificam, ou dito de um modo mais simples ainda, se referem ao tópico frasal. Os soldados representam as virtudes que o povo gostaria de ver espalhadas por toda a população. E não apenas isso, eles também incorporam em seu agir profissional todo esse conjunto de valores positivos. E no final eu tenho a conclusão. Repare que eu tenho um elemento aqui que resume o que foi dito antes e com isso eu fecho o parágrafo. Então vejam que é um modelo super simples, não precisa fazer nada muito rebuscado e é exatamente essa simplicidade que a banca está procurando. Lá nos critérios, nós vimos coisas sobre a sequência lógica e o encadeamento. Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso dentro do parágrafo e entre os parágrafos. Vamos começar vendo como se dá a sequenciação lógica e o encadeamento dentro dos parágrafos.
A organização interna do parágrafo deve ser feita ligando-se às frases dentro dele e, consequentemente, às ideias dentro dele também. E, para isso, usamos conectores de referenciação, conectores de sequenciação. O que são uma coisa e outra? Os de referenciação são as palavras que retomam outras já citadas, e os de sequenciação são as que unem frases e expressões. Pronomes, substantivos, verbos e advérbios funcionam como conectores de referenciação. Conectores de sequenciação são preposições e conjunções. Vamos ver no exemplo? Repare aqui, ó, o corpo de bombeiros simboliza tudo aquilo que a sociedade considera como sendo modelo de solidariedade e altruísmo. Os soldados representam as virtudes que o povo gostaria de ver espalhadas por toda a população. Repare que soldados retoma corpo de bombeiros. Povo é uma maneira de se referir à sociedade. E esses são conectores de referenciação. E não apenas isso, eles também incorporam em seu agir profissional todo esse conjunto de valores positivos. Aqui, essa expressão, e não apenas isso, é um conector de sequenciação. Ele une o período anterior ao período seguinte. Esse eles aqui retoma bombeiros, é outro conector de referenciação. Tudo isso faz esta corporação ter um alto juízo em nossa sociedade. O tudo isso retoma tudo que já foi dito antes e também é um conector de referenciação. Deu para entender como é que se dá esse balanço daquilo que é retomado, daquilo que é sequenciado? Isso é super importante para você organizar o parágrafo, ok? Então, vamos lá mais algumas dicas sobre como organizar o texto. Para unir os parágrafos entre si ao longo do texto, use os marcadores discursivos. Marcadores discursivos são palavras que têm a função de unir outras ao longo do texto. No slide aí, eu apresento para vocês algumas dessas palavras. Procure usá-las, obedecendo ao sentido que elas dão ao texto. O sentido é dado nessa coluninha da esquerda aqui. Então, se você quer unir as ideias, por exemplo, dando um exemplo ou expressando uma relação de consequência ou conclusão, use os marcadores discursivos correspondentes. Isso vai ajudar o seu texto a ficar logicamente encadeado, organizado e articulado. Vamos agora ver os aspectos gramaticais e estilísticos do seu texto. Vamos lá. As frases num texto dissertativo argumentativo também têm de obedecer a um determinado padrão. Elas têm de ser impessoais e, por isso, escritas na terceira pessoa. Claras, devem facilitar o entendimento do leitor. Não faça frases muito rebuscadas que dificulte ao leitor o entendimento. Devem ser objetivas, indo direto ao ponto, evitando a famosa encheção de linguiça. E devem ser expressivas, ou seja, devem provocar uma reação de agrado no leitor. Para conseguir tudo isso, evite escrever frases muito longas, como essa que está aí. Repare que é todo um parágrafo inteiro com uma única frase. Evite isso a todo modo. O melhor seria dividir o parágrafo em períodos menores, em frases menores. Evite frases entrecortadas, com muitos preenchimentos, como tem aqui no segundo exemplo, porque isso prejudica a clareza e a objetividade. Procure evitar frases com muito encaixamento. Repare que, nesse exemplo, há uma série de orações subordinadas entre si. Repare, eu tenho considera que, justifico que a sociedade... Então fica com um montão de que. Essa repetição é desagradável, a frase fica difícil de ser compreendida e isso é muito penalizado pela banca. E por fim, evite frases com muitos adjetivos. Adjetivos não são bem-vindos num texto dissertativo argumentativo. Seja econômico com os adjetivos e você vai ganhar muito mais conteúdo nas suas frases. Por fim, procure
procure observar os aspectos gramaticais do seu texto. Evite erros de acentuação e ortografia. A banca penaliza isso. Claro que um errinho ou outro às vezes é inevitável, mas procure ter 100% disso. Erros recorrentes fazem com que o candidato perca muitos pontos. Atente para a concordância e a regência e a colocação pronominal, evitando assim os solecismos, ou seja, os erros sintáticos. Frases com duplo sentido também não são bem-vindas. Releia o seu texto e veja se as frases que lá colocou têm um sentido único, claro e objetivo. Combinações inadequadas de sons formam as chamadas cacofonias, muito penalizadas pelas bancas também. E evite repetições não expressivas de ideias. Subir para cima, cair para baixo, encarar de frente, são exemplos dos chamados pleonasmos. E isso faz com que o seu texto fique bem prejudicado. Essas foram dicas básicas, pessoal, para você fazer uma redação adequada no concurso para bombeiros. A redação é um aspecto que a gente aprende com a mão na massa, praticando. Portanto, a nossa sugestão é que você procure praticar seguindo as orientações que nós demos aqui. Em caso de dúvida, não deixe de entrar em contato conosco por meio do nosso canal. Teremos prazer em satisfazê-los, de maneira que a sua progressão na técnica de redação aumente até o dia da prova. Muitas vezes os alunos gostam de ter a sua redação corrigida, para ter um feedback sobre como eles estão desempenhando esse ponto. Nesse aspecto, a minha recomendação é que vocês visitem o site Redação e Correção. Lá, vocês vão poder ter um serviço de correção de redações caprichado, com comentários, dicas, certo? Sobre como proceder para que a sua redação seja uma redação campeã e que você possa passar nos primeiros lugares. Então, não deixem de visitar o site Redação e Correção, ok? Bem como se manter atualizado das novidades aqui na nossa página. Mais uma vez, em caso de dúvida, não deixe de entrar em contato conosco. Teremos prazer em ajudá-lo. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e volte sempre. Faça a sua inscrição aqui no nosso canal e assim você vai ficar atualizado sobre as novidades que vamos postar regularmente daqui até o dia da prova. Eu espero vocês em mais uma videoaula. Muito obrigado pela participação e até mais.